Na primeira parte da oração do Pai Nosso, a atenção é dirigida à paternidade, ao caráter, ao reino e à vontade de Deus. As três primeiras petições, embora se concretizem na vida dos filhos de Deus, estão relacionadas ao Pai. Na forma como foram escritas no grego, isso fica evidente, por sempre terminarem com pronome possessivo relacionado a Deus. Santificado seja o nome teu, venha o reino teu e seja feita a vontade tua. Isso profirma que há um sentido em que as três primeiras petições estão dizendo a mesma coisa. A honra ao nome de Deus, a visibilidade de seu reino e a obediência à sua vontade são quase o mesmo conceito repetido de três maneiras diferentes. Estão inseparavelmente relacionados. Deus é honrado por nossa obediência. O reino se torna visível por nossa obediência e, muito obviamente, sua vontade é feita quando somos obedientes a essa vontade. Essas são as prioridades que Jesus estabeleceu. Na segunda parte da oração, que vai do verso 11 a 13 de Mateus capítulo 6, o pedido é a respeito das necessidades temporais e espirituais do ser humano. Ellen White diz que só depois de assim haveres tornado o serviço de Deus a primeira coisa em vosso interesse, podeis pedir com confiança de que vossas próprias necessidades serão supridas. Para C.S. Lewis, a oração peticionária nos é permitida e ordenada. Na quarta petição da oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a rogarmos: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mateus 6,11. O pão era a principal comida de Israel. O pão de farinha de trigo se tornou mais comum, mas somente os mais prósperos tinham os recursos para comprá-lo. O pão de cevada era a comida dos pobres. Ambas as formas do pão eram feitas com grãos moídos, aos quais normalmente se acrescentava levedura. Quando havia uma visita inesperada ou quando as pessoas estavam com muita pressa, o pão era assado com a massa não levedada. Foi com esse pão sem fermento que os israelitas se alimentaram na noite da 10ª praga no Egito, juntamente com o cordeiro pascual e ervas amargas. Ano após ano, junto à Páscoa, o povo de Israel deveria comemorar a festa dos pães asmos como celebração da libertação do cativeiro egípcio. Mas, diferentemente da Páscoa, que era comemorada cada um em sua casa, a festa dos pães asmos era celebrada de forma comunitária. No sistema sacrificial israelita, o pão sem fermento tinha o seu lugar entre as ofertas de manjares. Os 12 pães da proposição eram de pão asmo e colocados numa mesa especial no santuário. No período rabínico, quando havia hóspedes, o chefe do lar tomava um pão da mesa diante dele e pronunciava a bênção: Bendito seja o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fez o pão brotar da terra. Os hóspedes respondiam: Amém. O anfitrião então dava um pedaço de pão para cada um dos seus hóspedes e depois comia ele mesmo. Dá-se a entender, nas narrativas das duas vezes que Jesus multiplicou o pão e o peixe para a multidão e na última ceia, que o próprio Jesus pronunciou tais bênçãos como essa. No Novo Testamento, frequentemente se empregava pão como sinônimo da comida e da sustentação da vida em geral, além de seu significado literal. Deste modo, vemos como o pão estava intrinsecamente ligado à cultura e à religião do povo de Deus. Para John MacArthur, a essência da petição, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, está expresso na palavra dá, porque ela reconhece a necessidade do suplicante. Ainda que Deus possa já ter suprido a necessidade, nós a pedimos a Ele em reconhecimento por sua provisão passada e presente, assim como em confiança por sua provisão futura. Tudo o que temos vem de Deus e devemos estar sempre gratos por sua bondade. Mesmo aqueles que têm abundância de pão e de bens deste mundo fazem bem ao lembrar que é Deus quem dá a força para adquirirem riquezas. São Tomás de Aquino considera a ingratidão o deplorável vício do homem que se orgulha de suas riquezas e não reconhece que as deve a Deus, autor de todos os bens espirituais e temporais. Em Tiago 1,17 é dito que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Thomas Watson escreveu: se tudo é uma dádiva, veja a terrível ingratidão dos homens que pecam contra seu doador. Deus os alimenta e eles lutam contra ele. Ele lhes dá pão e eles lhe dão afrontas. Quão indigno é tudo isso! É desta forma ingrata que os pecadores tratam Deus.
eles não apenas se esquecem das suas misericórdias, como também as insultam. Quão terrível é atacar as mãos que nos trazem alívio. Em Deuteronômio 8, Deus adverte seu povo que quando entrassem na terra prometida e usufruíssem de suas benesses e se fartassem até ficarem satisfeitos, não deveriam esquecer do Senhor. No verso 17 e 18 está escrito: não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Calvino diz que quando pedimos, nos seja dado, significa que esse pão é uma simples e graciosa dádiva de Deus, de onde quer que nos advenha, ainda que quando pareça ter sido absolutamente alcançado por nossa arte e indústria e provido por nossas mãos, quando meramente por sua bênção nossos labores alcançam sucesso. Assim, aprendemos que o pão é dado e não conquistado. Em uma sociedade meritocrática como a que vivemos, somos tentados a pensar que aquilo que temos, quer seja pouco ou muito, é por nosso merecimento. Mas a quarta petição da oração do Pai Nosso nos relembra o ensino bíblico de que tudo vem das mãos do Senhor. Em Lucas capítulo 12, 16 a 21, Jesus conta a parábola de um homem rico que, após uma farta colheita, não tendo onde guardá-la, decide destruir seus celeiros e reconstruí-los ainda maiores para caber tudo quanto tinha. Então o homem diz para si mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Mas no verso 21, Deus diz ao homem: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Não há nenhum problema em fazer reservas e se prevenir para tempos difíceis. O problema é quando confiamos nelas para assegurar o nosso futuro. Quando nossas reservas nos afastam da compreensão de que todos nós, independente de nossas posses, dependemos de Deus, é aí que elas se tornam mal em nossas vidas. A confiança não deve estar em quanto eu tenho, mas em quem é o Senhor da minha vida. Para São Tomás de Aquino, sob o nome de pão, estão compreendidos os bens necessários a cada um nesta vida, segundo sua condição particular. O Senhor não nos ensinou a pedir coisas delicadas, variadas e exóticas, porém pão, sem o qual o homem não pode viver, o que é o alimento comum a todos nós. Sproul diz que Deus supre as nossas necessidades, mas nem sempre os nossos caprichos. De acordo com Calvino, a partícula hoje lança um freio ao desejo imoderado pelas coisas transitórias com que costumamos arder além da medida e as quais acrescem outros males, porque se depara a abundância mais ampla, afetadamente a dissipamos em prazeres, deleite, ostentação e outras modalidades de Fausto. E assim somos instados a rogar apenas quanto é bastante para a nossa necessidade, e como que para o dia, com esta confiança, uma vez que hoje o Pai Celestial nos haja alimentado, não haverá de faltar no dia de amanhã. Em Provérbios 30, 8 e 9 é dito: não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria, te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Quando o povo de Israel partiu do Egito em direção à terra prometida, Deus o sustentou com maná, o pão do céu. No livro de Êxodo, capítulo 16, Deus orienta seu povo a colher somente o necessário para a alimentação de um dia. No verso 4, Deus diz: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Mas alguns dentre o povo não seguiram as orientações de Deus e recolheram mais do que precisavam para um dia, pensando assim que garantiriam o alimento futuro. Mas quando o novo dia amanheceu, o maná em suas tendas havia se estragado e do lado de fora havia maná fresco, enviado novamente pelo Senhor. O único dia em que poderiam recolher uma porção dobrada era na sexta-feira, pois no sábado Deus não enviaria o alimento, para que não precisassem sair e recolher no santo dia do Senhor. Assim, recolher o necessário apenas para um dia era prova de confiança e obediência. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos e a multidão que o ouvia a orar pedindo o pão diário, seus pensamentos foram conduzidos à história do povo de Israel no deserto.
E assim como o povo de Deus no passado havia aprendido a confiar diariamente na provisão de Deus através do maná, eles também deveriam aprender a confiar e orar todos os dias pelo sustento da vida. O advérbio temporal hoje, na quarta petição, implica ter que orar todos os dias. Temos que viver um dia por vez, aprendendo a depender de Deus. John Wesley diz que não devemos nos preocupar com amanhã. Para esta mesma fidelidade, nosso Criador dividiu a vida nessas pequenas porções de tempo, tão claramente separadas uma das outras, que nós podemos observar cada dia como um dom renovado de Deus, uma outra vida que nós podemos devotar para a sua glória, e que cada anoitecer possa ser como um encerrar da vida. Além do que, nós podemos ver mais nada a não ser a eternidade. Nos Salmos, Davi nos dá um testemunho sobre confiar na providência de Deus. Já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Salmo 37, 25. A oração do Pai Nosso não é feita na primeira pessoa do singular, mas na primeira pessoa do plural. Não diz, meu Pai que está nos céus, mas diz, Pai Nosso que estás no céu, e pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A minha preocupação sobre o sustento não pode ser só apenas sobre mim, mas também com o sustento do meu próximo. Para Lutero, orar pelo pão nosso de cada dia é orar por uma ordem social próspera e justa. O apóstolo Tiago, falando em seu livro sobre a fé destituída das obras, nos diz no capítulo 2, a partir do verso 14: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Seu irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Na oração do Pai Nosso, eu suplico a Deus aquilo que necessito para a minha sobrevivência, ao passo que me coloco à disposição dele, para que através de mim ele supra as necessidades dos outros ao meu redor. Deus se importa com suas reais necessidades físicas e temporais. Por isso, você pode se aproximar dele como um filho se aproxima do pai para pedir aquilo que precisa. No livro de Mateus, capítulo 7, verso 9 a 11, Jesus nos ensina: Qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem. Hoje, ao orar, coloque diante de Deus suas carências físicas e espirituais. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.